Olá, tia Zezé, meu nome é Jadriele, sou da turma de 2º Redes B e eu vou falar aqui um pouquinho sobre o SUS. Primeiramente, antes de falar sobre o SUS, eu vou dar uma introdução sobre a responsabilidade que o governo deve ter com a nossa saúde. Então, aqui no Brasil, o governo federal ele tem uma responsabilidade considerável na saúde pública. Ele tem que ser o maior financiador da saúde pública de todos os brasileiros. Foi previsto no artigo 196 da nossa Constituição que o governo tem que disponibilizar um serviço de saúde igualitário para toda a população. Com isso foi criado o SUS. O SUS é o Sistema Único de Saúde e o SUS existe apenas aqui no Brasil. Vale lembrar que existe apenas aqui no nosso país. E o SUS, ele é um sistema que ele vai tanto de algo simples como medir a pressão arterial, quanto algo mais complexo, como um transplante. Por exemplo, se você sofre um acidente, aqui no Brasil, se você sofre um acidente e você vai precisar de uma cirurgia de emergência no momento, então de imediato você vai ser mandado para um hospital e você vai ter acesso àquela cirurgia e depois não vai precisar pagar pela cirurgia que foi feita, porque o governo irá cobrir todas as despesas da cirurgia, já que é uma função dele. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos não existe um sistema público como o SUS. Então você não vai poder fazer a cirurgia e sair sem pagar. Se você sofreu um acidente e vai precisar fazer uma cirurgia de emergência, então lá você vai ter que pagar. Já que no Brasil não precisa ser pago por conta do SUS. Irei falar um pouquinho sobre a importância do SUS. O SUS ele é uma grande conquista para a população brasileira, já que desde a sua criação ele sempre ajuda a todos. Desde a sua criação em 1988, ele ajuda a todos, tanto em tratamentos pequenos como em tratamentos grandes. É o maior sistema de saúde do mundo. Então, aqui no Brasil, nós temos cerca de 190 milhões de pessoas que dependem desse sistema e unicamente desse sistema. Não tem condição de pagar um plano de saúde, não tem condição de ter outras questões alternativas e utiliza apenas o SUS. Então, para essas pessoas, é um sistema muito importante. Cerca de 80% da população brasileira depende apenas desse sistema para a sua sobrevivência. Olá, tia Zezé, meu nome é Maria Fernanda, do 2º Redes A, e eu vou falar sobre os 5 princípios do SUS. O primeiro é a universalização, que a saúde é um direito de todos e cabe o Estado assegurar isso. O segundo é equidade, que ele é um objetivo principal, diminuir a desigualdade, apesar que muitas pessoas precisam de necessidades diferentes. O terceiro é a integridade. Esse é um princípio, ele considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. O quarto é a descentralização. O poder ele não deve ficar só com uma pessoa, mas sim dividir entre os 3 níveis do governo. E o último é a participação popular, que as pessoas, a sociedade, devem participar no dia a dia do sistema. Oi, tia Zezé, meu nome é Edmar Silva, sou do 2º Redes A e eu fiquei com a parte do Ministério da Saúde. Qual a missão do Ministério da Saúde? O Ministério da Saúde é um órgão de poder executivo federal, responsável pela organização e elaboração de planos e políticas públicas voltadas para promoções, a prevenção e a assistência da saúde dos brasileiros. Qual a função que esse órgão tem? A função dele é garantir que a sociedade esteja saudável, trazendo os medicamentos para determinada enfermidade e diminuindo as enfermidades dos brasileiros. É isso. No ano de 2019, constata-se que o governo federal gastou cerca de 711,4 bilhões de reais em investimento com a saúde. Esses investimentos são na saúde pública, no caso, em medicamentos, em regulações nos hospitais, em reformas nos hospitais, em novos leitos, em novos equipamentos. Mas só que também foi constatado que nesses 711,4 bilhões não estava incluso o quê? Não estava incluso a farmácia popular. A farmácia popular é uma farmácia que ela foi criada para, em uma parceria com o governo, ela vende os preços dos medicamentos. Os medicamentos dela
são vendidos a preços menores do que em outras farmácias, para ajudar o consumidor. Mas em 2019 constata-se que a farmácia popular não teve essa parceria com o governo não arcou com despesas da farmácia popular. Em 2020, ano de pandemia, os gastos com a saúde chegaram a 456 bilhões de reais, já que foi um ano que a saúde precisou ser mais visada, já que era um ano de pandemia, precisava visar medicamentos, precisava visar principalmente o SUS. Inclusive o SUS foi um grande aliado do governo, né, para combater a pandemia. Então teve que ter uma certa forma, mais valorização da saúde durante esse período, já que teve que ser mais investido em remédios, em medicamentos, em equipamentos, porque como nós vimos durante a pandemia, muitas pessoas precisavam de equipamentos respiratórios, precisou de leitos de UTIs, então teve que ser comprado balões de oxigênio. Então o governo ele teve que ter um investimento maior do que no ano de 2019. Então o ano de 2019 corresponde a 1/3 do que foi gastado em 2020 com a saúde por conta da pandemia que foi enfrentada. Então, em 2021, ainda ano de pandemia aqui no nosso país, o governo investiu cerca de 16 bilhões para melhorar o SUS, o Sistema Único de Saúde, aqui do nosso país. Com esses 16 bilhões, foram criados 26 mil leitos de UTI, tanto pediátricos quanto adultos. Além disso, houve também uma autorização para 4.305 ventiladores pulmonares, para também ajudar durante esse período de pandemia, que custaram em torno de 48 milhões para o governo federal. E eu não posso falar sobre os investimentos que o governo teve em 2022, porque ainda eu não consegui achar o relatório, um relatório que seja verídico, completo com o investimento do governo durante o ano de 2022. Mas foi tudo que eu consegui achar de 2019 até os dias de hoje. Olá, me chamo Cássia e irei falar um pouco sobre exemplos de descaso da saúde pública brasileira. É um consenso que o descaso da saúde pública brasileira ela traz de diversas divergências, principalmente dos governantes. Dentre esses fatores relevantes, eu escolhi 3 exemplos que a gente pode ver hoje mais, vamos dizer, mais dinâmico o que acontece mais. Um deles foi a falta de medicamento nos hospitais. Isso acontece diariamente, onde se a gente for para um hospital, às vezes não tem um medicamento adequado, não tem um medicamento certo para nós tomar. E isso é errado, porque um lugar que é obrigatório não ter um remédio é uma coisa que a gente deve prestar muita atenção. E também a gente sabe que na maioria dos hospitais a maioria dos hospitais públicos está em uma situação caótica. Às vezes, a gente vai em determinados hospitais e não tem atendimento básico. Aquelas coisas pequenas. Centros urbanos que era para ter uma maior condição sobre isso, às vezes não tem um algodão, um esparadrapo, uma gaze, coisa que é errado. É muito errado não ter isso. Isso é uma coisa primordial a ter em um hospital. E, portanto, o governo precisa tomar providências a fim de mudar esse cenário. Porque se você tem uma administração, essa administração não está se vindo de tal forma, isso precisa ser mudado, isso precisa ser alinhado de uma certa maneira, para que essas coisas de descasos não aconteçam mais no nosso país. E o último exemplo é a inobservância do poder público. Por mais que o poder público, os governantes, as pessoas que administram esses recursos, tenham uma responsabilidade, também nós, pessoas, também temos. Por quê? O poder público, ele às vezes dá assistência, mas não corremos atrás para dar aquela assistência. Por mais que ele esteja errado, nós também temos uma irresponsabilidade sobre isso. E o que eu quero trazer é que, beleza, o poder público está errado nisso, mas a gente também tem que ver o nosso erro. Por mais que ele esteja errado, ele às vezes, de que exercer o seu cargo, sua função,
ele não faça, mas é importante a gente ressaltar que isso não é só dele, isso depende de nós também. O próximo exemplo que eu escolhi foi a péssima administração do poder público em questão desses recursos destinados. Eu achei importante a gente falar sobre isso porque hoje é assim. Às vezes, eu sei que às vezes não é, vamos dizer, eu não vou levar aquele recurso para aquela zona rural ou para aquela zona urbana porque não tem o suficiente. Tal lugar precisa de mais. Tal bairro tem mais população. Tal cidade tem mais população. Isso acontece, isso é normal. Porém, diariamente, a gente vê muito isso. Coisa que, tipo, se isso acontecer uma vez no mês, ok, beleza. Mas isso acontece de vezes repetida. Muitas vezes repetida. Isso não acontece uma vez. É importante a gente prestar atenção nisso, que é outro fator importante e relevante que acontece hoje. Alguns momentos em que o governo deu muita atenção à saúde foi no tratamento também da AIDS, da HIV e também fazendo conscientização com a sociedade para fazer o combate contra a doença. Outro exemplo também foi contra a luta da Covid-19, onde teve várias campanhas de conscientização para poder usar máscara, álcool em gel e também na disponibilização de vacinas para todos nós, gratuitamente. Outro exemplo também foi quando estava tendo a epidemia da chikungunya, que aí estava todo mundo pegando e eles também fizeram várias campanhas de conscientização para a gente poder virar estampas e fazer todos os meios necessários para combater a doença. Olá, meu nome é Mikésia e eu irei falar um pouco sobre a melhoria no atendimento público. Primeira coisa, fale sempre a verdade para os clientes. Isso é algo muito importante quando você fala a verdade para os clientes e não vem com mentira para o lado deles. Segunda coisa, não deixe o cliente ele sem resposta ou até mesmo esperando por muito tempo. Terceira coisa, tendo também uma ótima empatia, paciência com os clientes, que isso também é algo muito importante. É algo que eles observam muito e se agradam. Quarta coisa, também tendo conhecimento para responder os questionamentos dos clientes, porque eles sempre vão vir com dúvida e isso também precisa de uma paciência. E a quinta coisa é sempre ser humilde, sincero. Quando não souber responder, seja sempre sincero com os clientes.